Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? E o enigma do caso Celso Daniel não chega ao fim. Tem mistério, tem controvérsia. Hoje nós vamos estar falando sobre um dos casos mais intrigantes e controversos que a política brasileira já teve, né? Foi o assassinato do Celso Daniel. Esse caso, gente, que ocorreu há mais de 2 décadas, ainda levanta muitas perguntas, muitas dúvidas e muita coisa sem resposta, né? Só para você ter ideia, nós teremos o resumo aqui agora, vamos trazer revelações importantes em mais um capítulo do Celso Daniel. Ele era prefeito de Santo André, vou até ler aqui meu resumo. Foi sequestrado em 18 de janeiro de 2022 e encontrado morto 2 dias depois, viu? As circunstâncias de sua morte inicialmente foram atribuídas a um crime comum, levantaram suspeitas de um possível assassinato político, viu, gente? O que você acha? Vai colocando tua opinião aqui, já vai se inscrevendo aí no canal também. Levantaram suspeitas, né? O Celso Daniel ele estava envolvido em um esquema de corrupção no município que supostamente ele financiava campanhas eleitorais do PT, tá? Então tem pontos controversos que precisam ser vistos. Um dos aspectos mais controversos do caso é o número de mortes relacionadas a testemunhas e pessoas próximas a Celso Daniel, né? 7 pessoas ligadas ao caso morreram sob forma muito suspeita, o que alimentou teorias de que havia uma queima de arquivo para encobrir informações comprometedoras, tá? A investigação oficial ela concluiu que o crime foi cometido por uma quadrilha de sequestradores. Mas hoje eu vou trazer revelações, detalhes sobre esse caso aqui para vocês, tá? Porque a família de Celso Daniel e alguns políticos acreditam que ele foi assassinado. Para você que me acompanha, qual a sua opinião? Existe muita divergência sobre este assunto, né? Entre a versão oficial e as teorias conspiratórias que continuam a gerar debates, né? Isso causou um impacto político enorme, porque teve impacto profundo na política brasileira e frequentemente está sendo citado em questões políticas sobre corrupção e violência política, tá? Então acompanhe comigo que eu vou te contar tudo isso agora. Definitivamente o caso de Celso Daniel tem pontos de atenção que precisam ser vistos, né? O que você acha? Foi um crime comum ou foi um assassinato político? Me diz aí, deixe seu comentário agora e não se esqueça de se inscrever, né? Se você gostou desse vídeo que eu estou te trazendo essas informações, você já compartilha, porque o que eu vou te trazer são informações importantíssimas. O caso Celso Daniel teve um impacto profundo na política brasileira, sendo frequentemente citado em situações de corrupção e violência política, né? Ele também evidenciou a complexidade e os perigos que envolvem, né, a política municipal, estadual e nacional. Tudo isso está em aberto, né, gente? Gente, o Celso Daniel estava tranquilo, tá? Na casa de um amigo, de repente ele recebe um telefone comprometedor de Sérgio Gomes, que é ex-assessor dele, né? Trabalhava na área de segurança particular dele, e era o cara que Celso Daniel sempre se sentiu muito à vontade, né? E aí chamou o Celso Daniel para um jantar, eles foram jantar, e nesse jantar, pelo que a gente pode perceber, pelo que sai dessa história, o Sérgio faz uma gorda gorjeta para o garçom que serviu ali o vinho, serviu, né? Fumava bastante um atrás do outro. E o Celso Daniel tranquilo ali, rindo com ele, pegaram o carro, uma Mitsubishi Pajero, e foram embora, né? Esse jantar aconteceu na capital de São Paulo, né? Quando ele veio para cá, não foi no ABC, eles estavam passeando, né, dando uma volta aí. Então, no meio do caminho de volta foi onde chamou muita atenção, porque a Pajero do Sérgio, que era automática, blindada, fechada, tá? Foi fechada por 2 carros, um carro na frente, e os bandidos já descem atirando, não querem saber dessa história. Será que foi um extermínio mesmo, queima de arquivo? Principalmente do lado do Sérgio, como se o objetivo fosse acabar com o motorista. E como era um carro automático do ano 2000, tinha 2 câmbios, né? Então ele esbarra em um desses câmbios e o carro que é automático, que é só pisar no acelerador, né, para poder, simplesmente empaca, não vai para frente nem para trás, fica desengatado, como se estivesse com uma marcha desengatada.
Como que acontece isso num carro automático, né? Então isso também foi um ponto que chamou muita atenção. Não vai nem para frente nem para trás, né? E no desespero já tá feia a situação, né? Depois de todas essas situações, o Sérgio disse que o carro tinha um problema da trava automática sozinha, foi o que o Sérgio falou, né? E ali naquele desespero, o Celso Daniel sai do carro. E quando ele sai do carro, fica, né? Por vários momentos. O Sérgio abriu a porta, alguém abriu a porta, tinha problema na trava. Tudo isso surgiu. É um caso que ainda está aberto, que eu quero saber a tua opinião, tá? O Sérgio se torna o principal suspeito de ter levado o Celso Daniel para uma encruzilhada, né? E aí começa, né, toda uma análise dos interesses, da situação, né? Então, tudo isso está em aberto. Eu quero saber a tua opinião. Vamos continuar a nossa discussão aqui embaixo. Caso o Celso Daniel ainda tem muito o que render, né? E aí, se você procura, acha o carro, acha uma Blazer verde queimada no campinho de futebol. Na sequência, ainda encontra o Celso Daniel no dia 20 de janeiro de 2022, na favela Juquitiba, em São Paulo, né? Onde foi o corpo, foi encontrado com 7 tiros e uma controvérsia sem fim, né? Por que a cueca de Celso Daniel estava ao contrário, entende? Olha o tamanho dessa história. Quero saber a tua opinião. O médico legista deu a opinião dele na época, diz que estava ao contrário, várias pessoas dizendo também. Todo mundo leva a crer que foi o Sérgio, né? E assim esse assunto se estendeu. Mas voltou à tona, é um ano político, todos querem saber, entender cada vez mais sobre este, né? É um caso enigmático que merece a gente debruçar, a gente tá olhando, né? Atento a cada um dos detalhes que estão acontecendo e repercutindo, né? Então, é um caso realmente muito emblemático, ainda vai dar muito o que falar, tá? Quero saber a tua opinião, você que está me acompanhando aqui. Tem gente que fala assim, só pode ser o Sérgio, depoimento do Sérgio. Você fica nos documentários, quando o Globoplay, olhando, e todo mundo, né, que foi procurado, você olha no documentário do Globoplay, por exemplo, nem aparece como se nem tem envolvimento, né? E pela boa prática jornalista, o Globoplay não dá andamento na investigação. Pois é, né? Participou Palocci, Domingos, Elon Rubens, Luiz Inácio Lula da Silva, o Maurício Curriale, tá? Muita gente conhecida, né? Então esse documentário ficou falho, ficou faltando informações. Vamos continuar a discussão aqui no comentário. Escreve para mim a tua opinião. Você acha que o Celso Daniel foi assassinado por motivo político? Ele era um parceiraço aí do Lula. Você já pensou se viesse uma verdade à tona agora? Escreve agora aí. Um abraço.